Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Essa é uma das frases mais famosas de Jesus, indicando que nem tudo que aprendemos como verdade da fé representa de fato a vontade de Deus. É por isso que precisamos sempre submeter os nossos conceitos religiosos à Bíblia, única fonte confiável para fundamentar as nossas doutrinas. Pensando nisso, a Igreja Batista em Coqueiral oferece o programa Trocando os Óculos. Nele, o pastor José Marcos faz uma exposição objetiva, bíblica e profunda de um conceito repassado ao longo da tradição em confronto com o que de fato o texto bíblico diz. O programa Trocando os Óculos vai ao ar de segunda a sexta, das 9h30 às 10 da manhã, pela Dimensão FM 98.1, para as pessoas que estão em Recife, e também uma vez por semana pelo canal do YouTube IB Coqueiral. Se você está assistindo pelo nosso canal de YouTube, não se esqueça de deixar o seu like, assinar a nossa página e ativar o sininho, pois isso fará com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e você ainda receberá um aviso sempre que houver um episódio novo. Fique agora com mais um episódio de Trocando os Óculos. E aí? Olá, graça e paz, bem-vindo a mais um Trocando os Óculos. E hoje eu quero trazer a seguinte meditação. É normal nós ouvirmos nas nossas igrejas que as crianças são a igreja de amanhã. Nós estamos sempre deixando as crianças para depois. E este Trocando os Óculos, ele vem embalado pelo dia 18 de maio. Então é um Trocando os Óculos especial. Porque no dia 18 de maio no Brasil, nós vivemos o Dia Nacional do Combate à Exploração, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. No Brasil, nós temos uma realidade triste em relação ao cuidado com as nossas crianças. Há um tempo atrás, a ONU, a Unicef, que é o órgão da ONU que cuida das crianças, fez uma pesquisa e o Brasil é um dos maiores violadores dos direitos das crianças e dos adolescentes do mundo. Nós temos mais de 60% das nossas crianças com direitos, com algum direito fundamental violado. Dentre eles, a exploração sexual, o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E a igreja precisa falar deste assunto como um assunto de hoje e precisa tratar as crianças como a igreja de hoje. Uma vez eu escutei um político dizendo o seguinte, e infelizmente eu não escutei apenas de um político, e isso foi em cadeia nacional, essa fala passou nos principais jornais televisivos do Brasil. E ele dizia assim, o problema do Brasil é o brasileiro. E ele defendia o seguinte teste para comprovar que o problema do Brasil é o brasileiro. Dizia ele, vamos pegar o povo do Japão e colocar no Brasil, e vamos pegar o povo do Brasil e colocar no Japão, que em 20 anos o Brasil se torna um país grande como o Japão, e o Japão se torna um país desprezível, dizia ele, pequeno como o Brasil. Fiquei pensando que na retórica, na fala, é algo até bonito de se copiar, de se dizer e a gente ficar culpando o Brasil. Mas depois eu pensei no seguinte experimento. Ao invés de nós trocarmos brasileiros para o Japão e japoneses para o Brasil, pegarmos o cuidado que o japonês tem com a educação de suas crianças e implantarmos no Brasil por 20 anos, que certamente nós teríamos outro país em 20 anos. Significa que enquanto a gente estiver dizendo que a criança é a igreja de amanhã, a criança é o Brasil de amanhã, e deixando o cuidado, a proteção, o zelo com nossas crianças para depois, tirando as crianças da nossa prioridade, nunca nós teremos uma igreja forte, nunca nós teremos um país forte, porque as crianças não são nada de amanhã.
elas são exatamente o de agora. E ou nós cuidamos de nossas crianças imediatamente, ou nós não temos futuro nenhum. Ou nós começamos a encarar que as crianças são a igreja de agora, as crianças são o país de agora, e começamos a cuidar de nossas crianças conforme elas devem ser cuidadas, ou nós não teremos futuro. Eu quero ler um texto bíblico que está em Mateus, capítulo 19, dos versículos 13 ao 15, que diz: Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que fizeram isso. Aí Jesus disse: Deixem que as crianças venham a mim e não as proíbam, porque o reino dos céus é delas. O reino dos céus é delas. Repare que Jesus não diz será delas. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Eu quero que você pense comigo primeiro na beleza desta cena. Nenhum rabino, e Jesus era um rabino popular, ou seja, um pedagogo popular, um pregador ambulante, havia muitos deste tipo na Palestina do tempo de Jesus. Os fariseus eram assim. Nenhum deles se ocupavam de cuidar das crianças, nenhum deles. Então a beleza desta cena é Jesus colocando as crianças no colo, talvez separando um tempo para brincar e dar atenção só a elas, fazer um ensino específico para elas. Devia ser ou deve ter sido uma cena muito bonita, muito interessante. Outra coisa é a grandeza teológica que está por trás desta palavra de Jesus. Jesus não coloca as crianças no futuro. Consequentemente, quando nós colocamos qualquer coisa para o futuro, nós tendemos a negligenciar esta coisa hoje. Basta alguém te dar uma tarefa e você perguntar para um chefe, por exemplo. Um chefe chega no seu trabalho para você e te dá uma tarefa. E depois ele diz assim: mas olha, isto aí você só tem que me entregar o ano que vem. O que é que você vai fazer? Você vai deixar isso para depois. Porque tudo que é para o futuro nós deixamos para depois, infelizmente. Mas Jesus diz assim: porque delas é o reino dos céus. E ele ainda diz mais: e quem não se fizer como elas também não herdará o reino dos céus. Jesus não diz elas serão o reino do futuro, como a gente costuma dizer, elas serão a igreja do futuro, ou o país do futuro, a cidade do futuro, a família do futuro. Ele diz: delas é o reino dos céus, é agora. Agora elas compõem o reino. Portanto, agora elas devem chegar até mim. Agora nós podemos, devemos e precisamos cuidar delas. Diferente da atitude dos discípulos no versículo anterior, no primeiro versículo lido aqui, as pessoas levavam suas crianças. Essas pessoas certamente eram as mães. Até hoje, quando a gente pede para trazerem as crianças ou então fazer uma reunião com pais e responsáveis por estas crianças, de cada 100 pessoas, nós temos no máximo 5 homens, 95 são mulheres. Imagino as mães trazendo as crianças para Jesus orar sobre elas e os discípulos dizendo: não. Não faz parte do ministério de Jesus perder tempo com criança. Imagino que este mesmo sentimento, esta mesma ideia passa na cabeça de governantes e passa na cabeça de pastores e líderes de igrejas, e nós precisamos trocar estes óculos sob pena de nós não termos futuro. Jesus diz: não é assim. Mas os discípulos estavam cuidando da institucionalidade do ministério de Jesus. Para que perder tempo com criança, se criança é coisa de amanhã? Jesus percebeu a grandeza da criança e coloca a criança no centro. É justamente a maldade feita com nossas crianças e adolescentes, especificamente nossas crianças e adolescentes a partir de Coqueiral, que é onde a Igreja Batista em Coqueiral está alocada, que a tomada de consciência desta igreja
de que ela não podia deixar as suas crianças e adolescentes, não só suas crianças e adolescentes, filhos de membros e consequentemente, membros da igreja, mas da comunidade, nós não podíamos deixá-las para amanhã. Quando nós fomos surpreendidos com notícias de exploração sexual de nossas meninas, nossos meninos, com a maneira como pessoas envolvidas com drogas aliciavam nossas crianças de 12, 13 anos e com menos de 18, elas já eram assassinadas. Quando a Igreja Batista em Coqueiral começa a tomar consciência disso, ela diz, nós temos que fazer alguma coisa. E é nesse momento que nós criamos o nosso primeiro projeto social. Hoje são mais de 20, mas em 2006, no dia 1 de abril de 2006, nós colocávamos na tenda da Igreja Batista em Coqueiral 182 crianças, montando o projeto Nova Coqueiral. Crianças de 3 a 9 anos de idade, que hoje são homens e mulheres que governam suas vidas, que têm condição de serem homens e mulheres de Deus, do reino de Deus, cuidando de suas casas, muitos já estão casados. Mas naquela época, 182 crianças e adolescentes enchiam esta tenda aqui da Igreja Batista em Coqueiral, 182 crianças de 3 a 9 anos. Foi um dia de muita alegria, quando nós pegamos estas crianças da nossa comunidade e cuidamos dela. Hoje a Igreja Batista em Coqueiral, e hoje, o dia em que eu gravo este vídeo, hoje é dia 16 de maio do ano de 2022, não sei quando você verá esse vídeo ou escutará este áudio, mas hoje, no momento em que eu gravo este vídeo e esse áudio, 16 de maio de 2022, nós estamos nos preparando para de novo fazermos uma caminhada nas ruas do bairro. Não faremos só aqui, mas onde nossa igreja atua, Panelas, nas vilas de São Lázaro, de Cruzes, no bairro do Mutirão, em Cupira, aqui no agreste do estado de Pernambuco. Convidaremos, e estamos convidando crianças, adolescentes, homens, mulheres, jovens, terceira idade, para nós fazermos uma ação nas ruas de onde nós atuamos, dizendo, nós precisamos proteger as nossas crianças, nossos adolescentes, por causa do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é o 18 de maio. Esta igreja hoje cuida de mais de 1.300 crianças e adolescentes. As primeiras 182 começamos a cuidar no dia 1 de abril de 2006. E hoje nós já temos outro tipo de bairro para viver. O bairro de Coqueiral já está transformado e as comunidades que esta igreja atua, todas as vezes que o tempo passa, essas comunidades são transformadas porque nós colocamos as crianças no centro da nossa missão. A criança, para a Igreja Batista em Coqueiral, está no centro da sua missão. Ela não é a igreja do futuro. Esses óculos precisam ser trocados. Ela não é a igreja de amanhã. Ela não é o país do futuro. Eu não sei quantos anos você tem, mas se você já tem entre 40 e 50, você já está cansado de escutar a frase, o Brasil é o país do futuro. Eu, quando era criança, escutava a frase, o Brasil é o país do futuro. E eu ficava ansioso, porque eu dizia, quando eu estiver lá no futuro, este país será o melhor país do mundo. Infelizmente, o futuro da minha vida chegou. Hoje eu estou prestes a completar 47 anos de idade. Já não sou mais um jovem, já estou mais perto da terceira idade do que da idade adulta. Daqui a pouco eu pintarei meus cabelos de branco pela natureza da vida. Daqui a pouco eu não terei mais dias pela frente e eu não quero ouvir que este país é o país do futuro, porque eu não acredito mais que este país é o país do futuro. Eu acredito que este país é o país de agora e nós precisamos construir
uma igreja melhor, uma família melhor, uma rua melhor, um bairro, uma cidade, um estado, um país melhor, um mundo melhor, a partir do momento em que nós fizermos o que Jesus fez. Puxou as crianças para si e não escutou a voz dos seus assessores, né? Que diziam para aquelas mães: não, tirem suas crianças daqui porque elas não são importantes. Quando Jesus percebe isso, ele diz: vocês não sabem o que estão fazendo. E ele puxa as crianças e, diferentemente de todo e qualquer pregador ambulante de sua época, ele dá atenção às crianças. Nós deixaremos de ser o país do futuro, principalmente de um futuro que nunca chega, quando nós começarmos a cuidar dos nossos pequeninos, aqui e agora, hoje. Se nós fizermos o nosso papel aqui e agora, hoje, é a partir de hoje, naturalmente, no futuro, nós seremos outra coisa, outra igreja, outra nação. Nós estamos longe de sermos igrejas e um país, uma cidade que cuida das crianças, que cuida dos adolescentes. Infelizmente, hoje, nossas escolas se transformaram em teatro de operações do tráfico de drogas, da exploração sexual de nossas crianças. Dói no meu coração quando eu vejo as festinhas de escolas com músicas que agridem a sexualidade dos adultos sendo ouvidas pelas crianças. As danças sexualizadas não são nem danças sensuais, são danças sexuais, simbolizando o ato sexual entre o homem e a mulher e infestando as cabeças inocentes de nossas crianças com letras, com danças, com posições, com perversões. A pornografia, a pornofonia, as festas que nossos adolescentes frequentam, que eles mesmos montam, são as coisas mais deploráveis que a gente possa enxergar, e elas são violações explícitas, não só da sexualidade de nossas crianças e adolescentes, mas da inocência das nossas crianças e adolescentes. Mães que acham bonito comprar as roupas sensuais para crianças de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, ensinar os passinhos, e com isso não tomam consciência de que estão deflorando, que estão danificando aquilo que a criança e o adolescente têm de mais bonito, que é a sua inocência, a sua energia, a sua capacidade criativa, que poderia estar sendo usado com atos dignos, mas muitas vezes são esvaídos por uma sociedade que, na sua própria cultura, já explora, na sua própria musicalidade, já abusa da nossa criança e do nosso adolescente. A gente precisa se indignar contra essas coisas e a gente precisa lutar contra isso, porque nós temos crianças cada vez sexualizadas mais cedo a serviço de uma indústria que é poderosa, como a indústria do sexo, a indústria da música pornô, a indústria da pornografia, do cinema pornô, da pornofonia, ou seja, dos palavrões ditos em canções, daquilo que muitas vezes a gente chama de cultural, mas que na verdade é perversão explícita da inocência das nossas crianças. Nós temos que protegê-las e cuidar delas, desde aspectos culturais que estão sendo usados para o abuso e a exploração de nossas crianças, até aspectos domésticos, como nós cuidamos das nossas crianças dentro de nossas casas, dentro de nossas igrejas, dentro de nossas escolas. Então eu desafio a você que está me ouvindo, me assistindo, me vendo, seja um protetor da criança e do adolescente, seja uma protetora.
Faça como Jesus, não exclua como os discípulos queriam, mas acolha as crianças na sua inocência, os adolescentes na sua criatividade. Amemos e cuidemos de nossas crianças e adolescentes como Jesus cuidou, porque quando nós fizermos isso, nós deixaremos de ser o país do futuro. Sabe qual é a desgraça de ser o país do futuro? É que sempre nós seremos o país do futuro. Eu lembro que quando eu era criança eu dizia: pai, o senhor compra um picolé para mim? E ele dizia: amanhã eu compro. E quando chegava no outro dia eu dizia: pai, e o picolé? Não, amanhã eu compro. Sim, mas o senhor disse isso ontem. Não, mas eu disse que amanhã eu compro. Então amanhã eu compro. E esse amanhã não chegava nunca. Ser o país do futuro é viver sem fazer nada agora, esperando um futuro que consequentemente não vai chegar nunca. Quando nós colocarmos as crianças, os nossos adolescentes, no centro da nossa missão, seja ela enquanto igreja, seja ela enquanto família, seja ela enquanto governante, nós deixaremos de ser a coisa do futuro. Elas não serão mais a igreja de amanhã, elas serão a igreja de hoje, e amanhã, certamente, nós teremos um futuro brilhante, quando este futuro se transformar em presente. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê a capacidade de Jesus de acolher as nossas crianças.